Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre fração e as suas propriedades. Para isso, defini os seguintes objetivos para a aula de hoje. Conceituação inicial sobre fração e as suas características. Definição de fração própria e imprópria. Propriedades utilizadas para operações com fração. E resolução de expressões numéricas que envolvam frações. Legal. Então, definindo fração. Fração é um quociente indicado onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. As frações que serão apresentadas a seguir partem de um círculo inteiro que, ao ser dividido em partes iguais, formam as frações. Então, no primeiro círculo, nós temos uma divisão na metade, metade preenchida e metade não preenchida. Metade preenchida equivale a meio, ou 0,5, e a não preenchida também, metade, Então, é uma parte de duas totais. Aqui, a parcela preenchida equivale a 3 partes de 4 disponíveis. Então, tem 1, 2, 3, 4 parcelas. Só que estão preenchidas, pintadas aqui de azul, eu tenho 3. Então, eu tenho 3 partes em azul, dentre 4 partes disponíveis, que equivale a 0,75. 3 dividido por 4 dá 0,75. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes e eu preenchi de azul apenas uma. Então, eu tenho uma parte preenchida de 8 disponíveis. 1 dividido por 8 equivale a 125, 0,125. Aqui, a mesma subdivisão, eu tenho 8 divisões, Porém, 7 estão preenchidas de azul, o que equivale a 7 oitavos ou 0,875. Então, podemos representar uma divisão, através de frações. As frações elas acabam demonstrando para nós um percentual, tanto que podemos até dividir esse número, e temos aqui 0,5, mesma coisa que 50%, 0,75, 75%, 0,125, 12,5% e 0,875, 87,5%. Então, podemos representar essas fatias em termos de fração ou de porcentagem. Legal, falando da definição de fração própria e imprópria, a fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Então, meio, 3 quintos, 120 sobre 210, etc. A fração é imprópria quando o numerador é maior que o denominador, sendo possível representá-la por um número misto. Exemplo: 10 sétimos equivale a um inteiro, e 3 sétimos, pois 10 sétimos possui resto 3. Então, 1 inteiro e esse resto a gente divide pelo denominador, que é 7. 1 inteiro e 3 sétimos. Outro exemplo aqui, 28 quintos, mesma coisa que 25 mais 3 dividido por 5, que é a mesma coisa que 25 dividido por 5 e 3 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5 inteiros e mais 3 quintos, 5 inteiros e 3 quintos, pois 28 quintos possui resto 3 mais uma vez. E aqui a C, 11 terços. Mesma coisa que 3 inteiros, Eu pego desses 11 aqui, eu pego 9, divido por 3, dá 3. Para chegar em 11, 9 até 11, 2. Então,
tenho 2 terços ainda que sobra. 3 inteiros mais 2 terços equivale a 11 terços. Tá? Então, aqui nós temos exemplo de frações impróprias, nesse caso aqui, numerador menor que denominador, frações próprias. Falando agora das propriedades, né? Vou falar da multiplicação e divisão, tá? Multiplicando ou dividindo os termos de uma fração por um número diferente de zero, obtém-se uma fração equivalente à inicial. Exemplo. Meio. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu tenho 2 quartos, que é a mesma coisa que meio, tá? Exemplo B. 3 quartos. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 5, eu tenho 15 vinteavos, que é a mesma coisa que 3 quartos. 20 trintaavos. Se eu multiplicar por 10 em cima, se eu dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, eu tenho 2 terços. Mas 2 terços equivale a 20 trintaavos. E o último exemplo aqui, o D, né? Se eu tenho menos 4 oitavos, é a mesma coisa que eu ter menos 4 dividido por 4, né? Barra 8 dividido por 4. Que é 4 por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Portanto, menos meio equivale a menos 4 oitavos. Ah, professor, será que é mesmo? Pode-se fazer na calculadora, né, para entender melhor. Então, faz na calculadora menos 4 dividido por 8 e depois faz menos 1 dividido por 2. Tá? Vai ser o mesmo número. A resposta é equivalente, é exatamente a mesma coisa. Falando agora da soma e subtração, reduzem-se ao menor denominador comum e somam-se algebricamente os numeradores. Tá? Então, para fazer soma e subtração, precisamos do menor denominador comum. Portanto, utilizamos o MMC. O menor denominador comum é o MMC, conforme eu já disse, né? Dos denominadores. E exemplos de aplicação para essa propriedade são passados aqui ao lado. Tá? Então, primeiro exemplo, meio mais 1/3. Puxa, meio mais 1/3. O que eu faço? Tenho que verificar qual número que é comum entre 2 e 3. Número comum, que é divisível por 2 e por 3, é o número 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Né? Então, faço o seguinte, adoto 6 como denominador comum, ou posso ainda fazer o produto aqui cruzado. Né? Então, multiplico por 3 no numerador e no denominador, e na segunda fração multiplico por 2, denominador e numerador. Né? Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Agora sim, denominador comum, que equivale ao MMC, né? Equivalente a 6, é só somar os numeradores. 3 mais 2, né? Sobre 6, que equivale a 5 sextos. B. Meio mais 5 sextos menos 2 terços. Aqui, ó, mesma coisa. Mesma coisa. O que se pode fazer, ó, é pegar um número, 3 aqui, por exemplo, que ao multiplicar 2, chega em 6. Por quê? Porque o 6 já está aqui. E então, o que eu faço? Eu verifico entre 2 e 3. Como que fica essa história, né? Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 5 sextos. Só copio, porque o denominador já é 6. Ele já é comum.
Agora aqui, ó, menos 2 terços, o que eu faço? Eu pego esse 2, multiplico por 3, que dá 6, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tá? Agora sim, tudo com o mesmo denominador, coloco ele como denominador comum, somo e subtraio os numeradores. Então vai ficar 3 mais 5 menos 4, que equivale a 4 sextos. Podemos fazer aqui uma simplificação, divido por 2 em cima e por 2 embaixo. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, a resposta é 2 terços. E a letra C, ó. A letra C nós temos 1 dozeavos menos 3 quartos mais 4 terços menos 2. Tá? Aqui, 12, ele é um termo comum, né? Ele é divisível por 4, e é divisível por 3 e divisível por 1. Então, ele tem que ser aqui o denominador comum. Legal. Então, 1 dozeavos, só copio. Aqui, para eu chegar em 12, eu tenho que multiplicar por 3, né? Pois 3 vezes 4 dá 12. Então, multiplico por 3 embaixo e por 3 em cima. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Mantenho o sinal, né? Aqui é negativo. 3, para chegar em 12, eu tenho que multiplicar por 4. Tá? Então, 3 vezes 4 dá 12. Né? Então, 12 aqui. E agora, 4 vezes 4, 16. Tá? Então, 16 dozeavos, o sinal mantém o soma. E aqui 2 sobre 1. Qual o número que multiplicando por 1 dá 12? 12. Né? Então, fica 12 aqui embaixo. E número 12 de baixo, multiplico lá em cima. 12 vezes 2, 24. Mantenho o sinal, que é negativo. Agora, é o denominador comum, que é 12. Faço as somas e subtrações de cima e chego em menos 16 dozeavos, que é igual a menos 4 terços, que é igual a menos 1 inteiro, 1 terço. Tá? Então, é isso. O procedimento que eu fiz daqui para cá, eu dividi por 4 em cima. 16 dividido por 4 dá 4. E se eu fiz em cima, eu tenho que fazer embaixo. Tá? 12 dividido por 4 dá 3. Falando agora da multiplicação de frações. Tá? Multiplicam-se os numeradores entre si. Tá? E da mesma maneira se faz com os denominadores. Então, exemplos. Meio vezes 3 quintos. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Equivale a 3 décimos. Outra aqui. Menos 1 quarto vezes meio. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2, 8. Menos com mais, menos. Equivale a menos 1 oitavo. C. Menos 1 terço vezes menos 2 quintos. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Menos com menos, mais. Então, resulta em 2 quinzeavos. Letra D. Menos 3 vezes menos 1 quarto vezes menos 2 sétimos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 dá 6. Tá? Então, aqui seria 6, tá, turma? Mas aqui já está o resultado final. Mas pense aqui no intermédio, 6. E aqui embaixo nós temos 4 vezes 7, 28. Daí sim, se eu tivesse 6 em cima e 28 embaixo, divido por 2 em cima, 6 dividido por 2 dá 3. Daí chega nisso. 28, que é o resultado de 4 vezes 7, se eu dividir por 2, dá 14. Menos com menos, mais. Tá? Então, esses dois sinais resultam em mais. Mais com menos, dá menos. Então, o resultado dessa multiplicação é menos 3 14avos. Legal. Agora, falando aqui da divisão, né, de fração, multiplica-se a fração dividenda pelo inverso da fração
divisora. Aqui seria a divisão, tá? Propriedade de divisão de frações. Então, aqui eu tenho a fração dividenda, aqui eu tenho a fração divisora. O que eu faço? Eu pego a fração chamada de divisora e multiplico pelo inverso com relação à dividenda. Então, a dividenda eu mantenho, meio. Tá? A parte de cima é meio, meio mantido. A divisora, 1/3. O que eu faço? Eu inverto, fica 3 sobre 1. E daí eu posso multiplicar direto. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Então, 3 meios equivale a 1 inteiro mais meio. Item B. Menos 2/3 dividido por meio. O que eu faço? Mantenho sempre a primeira aqui em cima, menos 2/3, e multiplico pelo inverso da de baixo. 1 vem aqui para baixo e o 2 vai lá para cima. Tá? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Mais, aqui o sinal positivo com o sinal de menos, temos o sinal de menos. Menos 4/3, que equivale a menos 1 inteiro e 1/3. Item C, meio dividido por 3, mesma coisa aqui, manter o meio, multiplicar pelo inverso. Né? Aqui é só 3, então é como se fosse 3 dividido por 1, ou seja, o 1 vai lá para cima e o 3 fica embaixo. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3, 6. 1/6. Item D, 5 sobre 2/3. Mantenho 5, tá? E multiplico pelo inverso do denominador, que seria 3 meios. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 2, 2. Ou seja, 7 inteiros mais meio. Por quê? 14, se eu dividir por 2, dá 7. 14 para chegar em 5, 1. Então, fica 7 inteiros e meio. Aqui eu trago exemplos de cálculos genéricos, né? Então, nós temos 2/3 mais 8 meios. Né? Como que fica isso? Primeira coisa, mínimo múltiplo comum, tá? Entre esses dois denominadores. Então, 3 e 2, se a gente fizesse o mínimo múltiplo, ficaria dividido por 3, 1, 2. Agora, dividido por 2, chegamos de 1 em 1. Chegou em 1 em 1, game over, tá? E temos aqui fazer o produto, né, desse lado. 3 vezes 2, que equivale a 6. Tá? Então, o denominador comum é 6. Divido por 3 dá 2, multiplico pelo de cima, que é 2, fica 2 vezes 2. Pego o 6, divido por 2, dá 3. Multiplico pelo de cima, que é 8. Fica 8 vezes 3, mais 2 vezes 2. Né? 2 vezes 2 é 4, 8 vezes 3 é 24. Somo o numerador, mantenho o denominador, 28 sextos. Posso simplificar, divido por 2 em cima e por 2 embaixo. E chego em 14 terços. Dá para dividir por mais algum inteiro aqui? Não, não tem como. Tá? Então, termina aqui. Letra B. 4 sobre menos 5 vezes menos 2/3. Legal. Multiplicação, multiplico o que está em cima, né? Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai resultar para nós 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 5 vezes 3, menos 15. Menos com menos, mais, né? Então, 8 quinzeavos. Item C. 6 sobre menos 7, 5 terços. Divisão de fração. O que eu faço? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, mantenho aqui 6 sobre menos 7 e multiplico por 3 quintos. Na multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador, 6 vezes 3 e menos 7 vezes 5. Resultando em menos 18/35. Beleza, turma?
A aula de hoje tem bastante conceito, né? Bastante propriedades. Provavelmente deve gerar algum tipo de dúvida. Então, em caso de dúvida, peço que deixe no chat ali, no Teams, entrem na reunião e que vocês deixem ali suas dúvidas para que eu possa sanar, né, no decorrer da aula ou no final da aula através da reunião de dúvidas. Certo? Grato a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.